Normalmente, quando acontece uma tragédia na vida de alguém que a gente conhece, ou até mesmo algo que a gente assiste pelas redes sociais ou TV, temos o costume de atribuir juízo sobre aquele fato ocorrido. Muitas vezes, chegamos até a dizer: o que será que essa pessoa fez para que algo tão trágico lhe acontecesse? Jesus traz aqui uma dica muito importante a respeito desse assunto. E eu convido você a meditar comigo agora nos próximos minutos a respeito disso. O capítulo 13 do livro de Lucas nos traz uma dica que precisamos com urgência adotar em nossa vida durante a nossa caminhada com Deus. Jesus estava ensinando quando alguns daqueles presentes comentaram com ele a respeito dos galileus, a quem Pilatos os matou e usou seu sangue como sacrifício. Também nesse relato consta 18 pessoas que haviam sofrido um acidente. Uma torre havia caído sobre eles. Então, comentaram com Jesus sobre isso e Jesus disse: vocês acham que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros por terem acontecido essas coisas com eles? Vocês acham que aqueles homens que sofreram aquele acidente sobre a torre de Siloé, vocês acham que eles eram mais pecadores do que todos os outros? Jesus ainda concluiu: não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus aqui nos adverte a respeito do nosso arrependimento. Muitas vezes nós olhamos para tragédias que acontecem na vida das pessoas e atribuímos juízo. Será que Deus permitiu acontecer isso porque eles estavam pecando? Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Não nos cabe conhecer todos os desígnios de Deus. Somente Deus sabe por que aconteceu, por que aquela torre caiu. Mas o que Jesus nos adverte não é sabermos o porquê e muito menos julgar aquelas vidas. Jesus nos adverte o seguinte: vocês acham que se vocês não se arrependerem dos pecados de vocês acham que não vai acontecer coisa pior com vocês? Por quê? O que acontece depois daquela morte é muito pior do que a própria morte. Jesus nos adverte ao arrependimento dos nossos pecados. Pior do que qualquer tragédia é a condenação eterna. Muitas vezes atribuímos dor para algo que não tem tanta importância. Nós focalizamos todo o sofrimento em algo que nós podemos resolver aqui na terra. E esquecemos de arrepender dos nossos pecados, de abandonar determinadas práticas. Porque o pior é morrermos debaixo de condenação. Em seguida, Jesus fala da parábola do homem da vinha. Jesus fala daquela vinha que nunca produz frutos. Quantas pessoas estão caminhando com Deus há 10, 20, 30 anos e até hoje não encontrou tempo para trabalhar na obra de Deus? Precisamos de pessoas que levem a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? Muitas pessoas vão padecer da condenação eterna porque nunca ouviram a palavra de Deus. Enquanto nós estamos aqui há anos sentados, ouvindo a palavra de Deus e não nos disponibilizamos a fazer a obra do Senhor. Jesus, em seguida, cura uma mulher e ele é confrontado severamente por fariseus que seguem as leis, mas se recusam a fazer o melhor, porque é sábado. Quantas pessoas estão padecendo por estar debaixo de leis, estar debaixo de julgos e até hoje não se libertaram. Ainda Jesus ensina sobre o reino. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem lança sobre a horta e ela cresce e faz uma grande árvore. A nossa fé é assim, ela começa muito pequena e ela vai crescendo. Ela vai crescendo de tal forma que um dia muitos aninharão debaixo
das nossas asas. Muitos virão para nos ouvir a falar de Deus e das suas maravilhas. Jesus ensina também sobre a entrada no reino. E Jesus ainda chora por Jerusalém. Jesus chora por aqueles que um dia rejeitaram Jesus Cristo. Rejeitaram a palavra do Senhor. Quantos hoje rejeitam a palavra do Senhor? Eu convido você a meditar profundamente no capítulo 13 de Lucas e entender o que Deus quer falar com você ainda hoje. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida